Lucas capítulo 22. O plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. 2. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Judas trai Jesus. 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. 4. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. 5. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. 6. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Jesus manda preparar a Páscoa. 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. 8. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. 9. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? 10. Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar. 11. E digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. 12. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada, no andar de cima. Preparem ali o jantar. 13. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. A ceia do Senhor. 14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. 15. E lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. 16. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. 17. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. 18. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. 19. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. 20. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. 21. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. 22. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. 23. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Quem é o mais importante? 24. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre o qual deles deveria ser considerado mais importante. 25. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. 26. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. 27. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. 28. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. 29. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. 30. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus avisa Pedro. 31. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. 32. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E, quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. 33. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. 34. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece.
Jesus avisa os discípulos. 35 Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. 36 Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem a espada deve vender a capa e comprar uma. 37 Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. 38 Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Esdras capítulo 9. A oração e confissão de Esdras. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 2 homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. 3 Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei, muito desgostoso. 4 Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. 5 Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, 6 E disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que sobem até o céu. 7 Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. 8 Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. 9 Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. 10 Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos 11 que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. 12 Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. 13 Mas, depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. 14 Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco, que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. 15 Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pôde ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras capítulo 10. As esposas estrangeiras são expulsas. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E eles também choravam amargamente.
2 Então o Sicanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagas. Porém mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. 3 Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. 4 Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se em mãos à obra. 5 Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Sicanias tinha dito. E eles juraram. 6 Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. 7 Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. 8 Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. 9 E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. 10 Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. 11 Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. 12 Todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. 13 Porém somos muitos, e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. 14 Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive nas nossas cidades e que casou como uma mulher estrangeira virá no dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. 15 Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeas, filho de Titva. E Mesulã e Sabitai, o levita, os apoiaram. 16 Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês. 17 Nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Lista dos que tinham mulheres estrangeiras. 18 Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes, por grupos de famílias: Maazias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Josadaque. 19 Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. 20 Da família de Imer: Ananis e Badias. 21 Da família de Arim: Maazias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias. 22 Da família de Pazur: Elioenai, Maazias, Esmael, Netanel, Josabade e Elasa. 23 Levitas: Josabade, Simei, Quelaias, também chamado de Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. 24 Músico: Eliasibe. Guardas do templo: Salom, Telém e Uri. 25 Outros: da família de Parós: Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. 26 Da família de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdim, Jerimote e Elias. 27 Da família de Zatu: Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. 28 Da família de Bebai: Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. 29 Da família de Bani:
Mesulam, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. 30 da família de Pahat-Moabe: Adna, Quelau, Benaías, Maazéas, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. 32 da família de Arim: Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. 33 da família de Azum: Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. 37 da família de Bani: Madai, Anrão, Uel, Benaías, Berdias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazal. 42 da família de Binui: Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquiadebai, Sazai, Saraí, Azarel, Selemias, Semarias, Salom, Amariá e José. 43 da família de Nedo: Jeiel, Matitias, Zabade, Zibina, Jadai, Joel e Benaías. 44 Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com os seus filhos.